Boa noite, senhoras e senhores. Como o rapaz já falou, não é surpresa. Meu nome é Fernando, né? Vou só completar. Silveira Rodrigues. Meu nome é Fernando Silveira Rodrigues. Sou um trabalhador do Centro Espírita na área Franco. E hoje eu estou aqui representando a USE. A USE Municipal de Santo André não é uma casa espírita. Ela é a representação de todas as casas espíritas do ABCDM. Ou em qualquer lugar fora do ABC que precisar de palestrante, é só entrar em contato com a USE, que a USE manda o representante. Inclusive ela faz cursos, promove seminários e está à disposição para qualquer casa espírita que quiser palestrar. O tema da USE desse mês é elos familiares. Veio complementar o do mês passado, que foi Justiça das Reencarnações. O colega meu, os meus colegas que eu não vim o mês passado aqui, eles explicaram sobre a justiça da reencarnação, o porquê reencarnamos. Muitos não acreditam, né? Às vezes, por pensar que é o único na Terra, né? Deus fez ele só para ficar aqui alguns dias e voltar para o seio do Pai Todo-Poderoso e ficar eternamente feliz. Mas sabemos que não é assim, né? Existe as arestas, coisas. Por exemplo, nos hospitais, os pacientes terminal, quando vai perguntar para eles falam: se eu pudesse viver mais um pouquinho, eu iria amar mais, eu iria trabalhar menos, eu iria conversar mais com meus filhos, abraçar os meus parentes, eu iria viver mais, passear mais, aquelas viagens que eu deixei de fazer, eu queria fazer, eu queria judiar menos da minha saúde, beber menos, não fumar, não ficar noites em claro. Pronto. Quando é um materialista, se não acredita na reencarnação, ele fala: perdi, agora o que me resta? Nada, acabou. Agora, se é um espírita ou um espiritualista reencarnacionista, ele vai falar: graças a Deus eu vou ter nova oportunidade para dessa vez eu tento fazer a coisa certa. Aí vamos para o espaço, né, gente? Porque quando desencarnamos, vamos para o espaço. O umbral, que todo mundo tem medo, nada mais é do que o umbral da porta. André Luiz, quando ele referiu do umbral, ele quis dizer a passagem, não um lugar específico. Quando a gente passa do pós-vida, cada um vai para onde gosta mais. Quem gosta de bebidas, fica nos bares. Quem o sexólogo, o fumante, vai procurar alguém que vai servir de alimento para ele. E muitos ficam nessa vida algum tempo, até ser assistido, levar para o plano espiritual, onde ele vai aprender que a vida continua, que aquele desejo que ele tinha se ele pudesse, ele fazia novamente, fazia a coisa certa, vai dar outra oportunidade para ele. É aí que está a justiça da reencarnação. E quando acontece a justiça da reencarnação, para nós manifestarmos nesse mundo, precisamos de uma família. É aí que complementa os elos familiares. Olha que interessante. Vamos falar de família, vamos começar falando das mães, né? A semana passada foi o Dia das Mães. Olha só, o Dia das Mães. O comércio ele fez o Dia das Mães para vender coisas, vender eletrodoméstico, roupas, sapatos, sandálias. E graças a Deus, pelo menos um dia, alguém lembra que a mãe existe, né? E nós vamos continuar lembrando da mãe ou só aquele dia, hein? Só no dia 12 de maio, né? Temos que colocar em mente que o dia é um só. Não existe dia de mãe, pai, filho, criança, dia do avô, do neto, de gastar, de não gastar. Não existe nada disso. É apenas ilusão. O tempo nada mais é do que uma grande ilusão humana. O que nós devemos... O dia da mãe, não. O dia é nosso, de cada um. Todo dia é seu dia, a cada momento. Hoje, a cada segunda é meu dia. É o dia do meu próximo, é o dia do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Se eu estiver assistindo televisão,
Se meu filho parar para sentar perto de mim, é o momento dele, é o dia dele. Custa desligar um pouquinho e dar atenção para o filho? É o dia do filho. Se o nossos pais estão precisando de conversar, é o momento dele. Está na hora de desligar, vamos prestar atenção. Esse é o momento dele. É o dia. O tempo é uma grande ilusão que, se quando passarmos 1 quilômetro fora da atmosfera, acabou. Não existe mais noite, o sol brilha sempre, não existe mais horas, acabou tudo. É uma ilusão terrena o dia. Tanto é verdade que quando a gente desencarna, às vezes a gente fica ansioso e pensa, nossa, quanto tempo vou demorar para melhorar? Os nossos amigos poderiam falar, aqui não tem tempo, aqui temos anos de evolução. Se você evoluir um dia, você vai ter um dia de evolução, 2 dias de evolução. É assim que funciona. O espaço é infinito, é eterno. Isso que o relógio, quando ele foi inventado, foi para sincronizar as horas entre o de amanhã, a tarde e a noite. E depois cada cidade tinha um horário diferente. As pessoas acordavam, olhavam o pôr do sol às 7 horas, então acertavam o relógio naquele horário. Aí nas ferrovias, quando os Estados Unidos começou a ir para a Europa, na Europa, quando os trens começaram a ir de uma cidade para outra, surgiu a necessidade de sincronizar os relógios. Foi aí que nós viramos escravos do tempo. Temos tempo para tudo, né? Acordar 7 horas, sair correndo, trabalhar 8 horas, voltar, ter um tempinho para ficar com os amigos, depois voltar a dormir 8 horas, e a gente acaba virando escravo do tempo, esquecemos o mais principal de tudo. Esquecemos o que nós viemos fazer na Terra. Qual o nosso verdadeiro propósito? Nós viemos aqui só de passeio, gente? Nós viemos só para trabalhar, adquirir dinheiro, depois aposentar, ficar o resto da vida sentado, olhando para o tempo, indo pescar, comprar uma chácara. Esse é o grande desejo de cada um, mas também é uma grande ilusão. Porque o espírito não envelhece nunca. Nós não envelhecemos. Eu já vi pessoas de 20 anos com mentalidade de 70, 80 anos. E eu já vi crianças de 70 a 80 anos. Então o que voga é o nosso interior, é o que nós somos. E o que nós vamos levar para além do túmulo é isso. É o que nós somos no momento. Então, quando nós encarnamos, nós precisamos de uma mãe. E geralmente a mãe é aquela mesmo que tem todo o coração, que está aberto, ama incondicionalmente aquela criaturinha que vai vir para ela, né? E às vezes não damos tanto valor à mãe. Muitas vezes damos mais valor ao pai. Não, só meu pai traz isso, traz aquilo, porque o pai dá presentes e a mãe só dá carinho. E às vezes a gente se leva mais para o lado material do que para o próprio lado o próprio lado que interessa. E é por isso que vem a piedade filial, que a gente tem que honrar o pai e a mãe. Mas honrar o pai e a mãe é assistir ele na velhice. Muitas vezes a gente deixa o pai de lado. Por quê? Porque a nora, o marido, a esposa não gosta muito do sogro, né? Porque o sogro acaba ficando chato, né? Começa a jogar de lado e a gente não dá muita importância. Mas muitas vezes temos que parar para pensar que muitas vezes ele até deixou de comer para dar comida para nós. Ele se esforçou, trabalhou, às vezes ele não sabe falar direito, né? Ele se veste mal. Por quê? Ele não teve tempo para estudar. Ele estava trabalhando para o bonitão de estudar, para virar um doutor. E hoje as pessoas desprezam, muitos desprezam os pais. Jogam no asilo, vai lá visitar 2 dias, no outro dia desaparece. Só manda o dinheiro. Mas temos que prestar bastante atenção que nós estamos sendo um ponto de referência. Porque do mesmo jeito que nós estamos tratando nossos pais, os nossos filhos estão vendo. Quando nós ficarmos velhos, como é que nossos filhos vão nos tratar? O exemplo que ele teve. Quando meu pai ficar velho, eu jogo ele no asilo e me manda, vou passear. É isso. Se passarmos a ter amor com o nosso próximo, mais próximo, que é nossos pais, nossa mãe, o nosso filho vai ver o amor que a gente tem por ele e vai passar a nos amar mais. E agora vamos citar um exemplo.
quem será o nosso neto ou o neto do nosso filho? Provavelmente vai ser nós. E qual pai nós vamos querer ter? Que mãe nós vamos querer ter? Muitas vezes a gente vê o desprezo, às vezes, do filho que repele a mãe, ou às vezes a mãe não liga muito para o filho, por causa de vínculos do passado. Às vezes é arestas que ficaram pendentes, mas que nas encarnações, hoje, graças ao Espiritismo, nós temos essa meta agora, nós temos esse discernimento. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu tenho que aturar meu pai está chato, nossa, mas às vezes não precisa ficar também ao lado, pode comprar uma casinha, assisti-lo de longe, mas sempre dá uma assistência, né? Eu lembro uma vez, quando eu estava montando uma pizzaria, e eu precisava de uma gráfica, e eu precisava fazer um fotolito. Eu fui na casa de uma menina, e tinha o vô dela, parece que estava com Alzheimer, eu estava no estado avançado de esclerose, e ficava na sala. Nossa, a menina começou a digitar o cardápio. Nossa, mas como esse senhor xingava? Nossa, mas a menina ficava sem jeito, virava. Ela pegou e falou, é que ele está meio esclerosado, ele está assim mesmo, mas ele falava cada palavrão. Eu pensava, meu Deus do céu. Então, a essas horas, não desamparar, mas procurar a casinha de repouso, dar assistência, mas nunca abandonar de completo, né? Porque às vezes a gente vai, um dia, 2 dias depois tem um passeio, tem outra coisa, a gente começa a abandonar. Mas tem que pensar que quantas vezes, quando a gente não podia, muito, nem mesmo falar, eles estavam do nosso lado, né? Quando a gente ficava doente, levava de madrugada, passava dias e dias. É essa hora que a gente deve retribuir. E muitos falam, eu não tenho mãe, que minha mãe faleceu. Não, claro que tem mãe. A mãe existe para toda a eternidade. Ela pode não estar materializada, carnal, mas ela está no plano espiritual. André Luiz falou numa obra, essa é a mensagem que escreveu, que uma mãe nunca esquece um filho. Por exemplo, hoje eu sou homem. Numa encarnação passada que eu tive alguns filhos, eu nunca vou esquecer eles. Eu posso ter esquecido momentaneamente, porque eu estou agora animando um corpo de homem. Então, eu sou homem, não vou lembrar de quando eu era mãe, né? Mas, dependendo da evolução do espírito, quando ele desencarna, ele volta a todas as lembranças. Imagina quantas mães nós não temos. Olha só. Então, nós nunca estamos desamparados. Tem um livro da Patrícia, chama Violetas na Janela, é um dos grandes exemplos de que a gente deve lembrar das pessoas com carinho. A Patrícia tinha acabado de desencarnar há pouco tempo, a mãe dela colocava uma violeta na janela e oferecia para a filha, pensava na filha com carinho, e lá no plano espiritual a violeta plasmava na janela da Patrícia, e a Patrícia falava, foi minha mãe que mandou. Olha só, se a gente puder ter esse discernimento de colocar uma flor todo dia e falar assim, isso aqui é para minha mãe, ela vai receber onde ela estiver. Ou para qualquer pessoa, algum parente. Por isso que é bom a gente sempre lembrar das pessoas falecidas com carinho, com ternura. Não morreu, ninguém morre. O espírito é imortal, ele só mudou de plano, ele está em outro lugar. E provavelmente vai ser o nosso neto no futuro. Vai voltar, vai ter a reciclagem, vai voltar e vamos ser novamente uma família. Agora existe 2 famílias, existe a família carnal e a família espiritual, que é bem diferente uma da outra. A família carnal, essa nossa, ela é tão frágil como a própria matéria. Ela se desfaz até mesmo aqui nesse plano. Às vezes os filhos começar a estudar, um vai para os Estados Unidos, outro vai para outra cidade, começa a desfazer a família aqui mesmo na terra. Lá ele encontra uma esposa, já se casa, fica por lá mesmo. Muitas vezes os casais se separam, os filhos pegam e vai morar um com cada parente. As famílias no nosso plano físico são frágeis como a matéria. Mas o principal é a família espiritual. É aquelas que não dependem do sangue, é que fortalece a cada dia, que os laços se unem a cada momento. A cada oração que a gente faz, o ente querido,
reforça mais os laços. Jesus falou muito bem isso aí, quando ele estava numa casa fazendo oração, e a Maria, junto com os irmãos dele, a mãe junto com os irmãos, foram lá para pegar Jesus, porque ficaram sabendo, pensaram que ele estava ficando louco. Falaram, nossa, o nosso filho perdeu o juízo. Segundo João, foram lá apoderar dele, porque achavam que ele estava ficando meio doido, porque ele estava falando muita coisa do governo, estava todo mundo fazendo os bochichos, né? E foram lá. Aí eles pediram parece que foi para o João chamar Jesus. Aí o João chegou e falou, mestre, a sua família está lá fora te esperando, eles vieram te buscar. Aí Jesus olhou e falou, mas quem é meu pai e quem é minha mãe? Ele perguntou. Aí ele falou, não, o meu pai e minha mãe é o que está aqui. É quem faz a vontade do Pai. Esse é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos. Ele não quis falar que ele desprezava a família, mas ele quis colocar um exemplo de que o que realmente interessa para nós encarnados é a nossa família espiritual. Por exemplo, aqui nós estamos numa grande família espiritual. A família espiritual, ela começa desde o lar, entre o vizinho e o bairro. Geralmente, todo o bairro é algum parente seu encarnado. Por isso que às vezes temos alguma repulsa com o vizinho. Temos aquele vizinho que quanto mais a gente tenta correr dele, mais ele se aproxima da gente. Já perceberam? Tem vizinho que tem. Quem garante o vizinho que era aquele, né? Aquele outro, da outra rua lá, que só olhar, joga os cachorros em cima da gente, a gente fala, nossa, aquele vizinho é ruim, né? O que será que nós fizemos pro rapaz, hein? O cachorro não tem nada a ver. E também nós devemos pensar que a família espiritual, além de fortalecer com os tempos, é a única que vai nos acompanhar para o resto da nossa eternidade. O nosso objetivo é o quê? Espírito puro. Então, todos que estão do nosso lado, independentemente, é um espírito puro, que ainda é como se fosse um carvão sendo lapidado pelo tempo para virar um diamante no futuro. E nós também somos, no momento, somos um carvão muito bruto ainda, bem sujinho. Mas nada impede de sermos alguém interessante no futuro. Quando eu falei sobre quando Jesus falou quem é meu pai e quem é minha mãe, veio a história do Divaldo Pereira Franco, que olha só como a gente deve tomar cuidado com o que a gente lê e como a gente interpreta as coisas. Divaldo estava falando que foi fazer um seminário e ele estava aguardando a hora de ser chamado e tinha uma pessoa bêbada do lado dele, mas bem bêbada, com um livro do Evangelho na mão. Lá. Aí, como a maioria dos bêbados gosta de contar piadinha, né? Aí chegou para o Divaldo e falou, Divaldo, eu vou provar para você que Jesus Cristo era um alcoólatra. Olhou assim aquele bafo de cachaça, né? Então pode provar. Olha, Jesus uma vez ele transformou um monte de água em vinho, depois tomou toda e saiu falando, quem é meu pai, quem é minha mãe? Depois que o Divaldo contou isso aí, eu acho que eu passei uns 2 dias rindo. Toda vez que eu lembrava, eu ficava pensando, nossa, como tem pessoas que distorcem as coisas, às vezes fazendo piadinha de um livro tão sagrado como a Bíblia e do Evangelho. E muitas pessoas usam a Bíblia, usam até mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo para tirar proveito próprio. Muitas pessoas ameaçam com o fogo do inferno, que está escrito nas Escrituras. Se você não fazer isso, você vai para o inferno. Viu? O purgatório, o céu, o inferno. Se você for no livro, na codificação de Kardec, você vai ver que o purgatório ainda existe, que é o umbral. E o nosso umbral ele é aperfeiçoado, porque no nosso umbral a gente sai por méritos próprios. Quando a gente realmente reconhece o mal que nós fizemos, quando a gente cai em si, a gente pode ser socorrido. No purgatório não, no purgatório a gente dependia dos parentes aqui na terra fazer penitências, pagar indulgência para a gente poder sair de lá e ir para o céu. Olha só. E o céu e o inferno também existe, está dentro de nós.
Está junto com as leis de Deus dentro de cada um. Se você chegar para o criminoso e falar, você acha que é certo o que você está fazendo? Ele fala, não. Se você chegar para uma pessoa religiosa e falar, você acha certo o que ele está fazendo? Ele fala, não é do jeito que eu queria, mas eu estou tentando. Entendeu? Todo mundo sabe o que é o bem e o mal, o certo e o errado. E está dentro de cada um de nós. Não precisamos ficar tentando colocar culpa em alguém, apontando nossos erros em alguém. Eu sou infeliz porque o outro me trata mal. Eu sou infeliz porque a pessoa não faz o que eu quero. Não, depende de nós mesmos. O céu e o inferno está dentro de mim. Eu posso estar num estádio de futebol e me sentir sozinho. Às vezes, numa festa, onde tem aqueles parentes todos lá reunidos, festejando, você pode estar triste. Às vezes você não está junto, mesmo estando entre as famílias, como eu falei que os vínculos da carne não quer dizer os do espírito, às vezes podemos estar dentro de uma família, todo mundo feliz e a gente meio deslocado. Às vezes a gente prefere ir lá na festa do vizinho, que os amigos de lá são melhores do que os próprios parentes. Mas aí por quê? Porque geralmente os familiares, eles cutucam a gente, falam a verdade, entendeu? Mostram então, e a gente não gosta disso, né? Às vezes a gente gosta meio de viver de ilusão. É por isso que a gente gosta mais dos amigos. Porque os amigos é aqueles que dão tapinha nas costas, né? Não, deixa pra lá, vamos tomar um, o que é isso? Fica pensando nisso não. Aí chega em casa, por que você está bebendo, mamãe? Não bebe, fica quieto. A gente não gosta de ouvir as coisas. E muitas vezes a revolta com os filhos por causa disso. Por quê? Às vezes, a gente, vamos citar um exemplo, né? Graças a Deus, já está rolando uma lei no Congresso que a bebida vai ser totalmente exterminada das propagandas. Não vai ter mais bebida de propaganda de cerveja, de nada alcoólico vai passar na televisão. Graças a Deus. Tomara que seja igual. A bebida hoje em dia é um meio social, principalmente a cerveja. Às vezes chega um amigo, a gente abre a cerveja em casa, a gente toma. A gente esquece que tem aquelas criancinhas que às vezes tiveram sérios problemas com bebida lá atrás. Eles estão chegando agora para tentar melhorar e fica vendo os líderes dele, né, que é o ponto de referência deles, lá junto com amigos, bebendo, se divertindo, né, falando de futebol. E ele pensa o quê? Nossa, quando eu completar meus 14 anos, eu vou beber, né? Eu vou ficar feliz, eu vou fazer uma roda de amigo. Aí quando ele sai da escola, os amiguinhos chamam ele para ir no bar, para tomar uma cerveja. Aí chega lá todo mundo, né? Quando ele chega em casa, o pai, por que você está bebendo? Aí, opa, há um quanto que você não bebia? Você não estava bebendo junto com os amigos? É o que você me ensinou, entendeu? Aí ele chega em casa, todo mundo sério, por que você está bebendo? Não bebe. Aí ele vai no bar, todo mundo, vem cá, toma uma. Aí ele vai tirar o ponto de referência do pai dele lá no bar. Então, voltando ao assunto, vamos ver o que aconteceu. As pessoas vão ter o exemplo no bar. É por isso que temos que começar a ver que os nossos exemplos têm uma grande importância sim na nossa família. A melhor coisa que tem é que qualquer coisa que estivermos falando, agindo, assistindo, começarmos a ver que tem umas criancinhas lá do lado que estão assistindo também. Às vezes, eu aposto para você que muitas pessoas que vêm no centro espírita é porque está com perturbação em casa. Não consegue dormir às vezes fica vendo vulto dentro de casa, entendeu? Entra dentro de casa, fica aquela aflição, aí já coloca a culpa no obsessor, né? Não fazemos isso? Ó, deve ter um obsessor aqui em casa. Se ele vai numa pessoa que joga carta, uma coisa, e fala, é verdade, tem um espírito terrível na sua casa, enche de medo. E às vezes ele está começando a pôr a culpa só nos obsessores. E esquecemos que a nossa casa é a nossa representação do que passa na nossa mente. Quando estamos assistindo um Datena, um programa sensacionalista, o nosso consciente não sabe se é verdade ou se é mentira.
E ele está jogando aquilo ali na parede, está plasmando na parede. Essas novelas da Globo, que estão uma beleza ultimamente, estamos colocando na parede aqueles painéis mentais, assim, aqueles clichês mentais. E em volta de nós está aquele panorama mental, crimes, filmes de terror. Começamos a impregnar na parede isso tudo. Aí o nosso lar, que devia ser um santuário, começa a virar um tormento. Nós transformamos o nosso lar no inferno. E começamos a pôr a culpa no obsessor. Aí chegamos no centro, né? Nossa, ficamos legal, tomamos um passe. Aí chegamos em casa e começamos a ver alguma coisa errada. Nossa, aqui está errado. Tem coisa errada aqui. Aí que vem o quê? O evangelho no lar. Por quê? Quando se faz o evangelho no lar, os espíritos encarregados, eles vêm e fazem uma limpeza na casa. Eles limpam a parede, tira todos esses painéis mentais, dá um passe fluídico em todo mundo, fortalece o ambiente, faz uma proteção. Aí fazemos o evangelho no lar. Naquele momento, nosso lar é um verdadeiro santuário. Inclusive, quem mora em apartamento, tanto os vizinhos de cima como os de baixo, são todos beneficiados pelo nosso evangelho. Para vocês verem o tamanho da energia que é gerada. Quando é feito numa casa, toda a vizinhança em volta é beneficiada. Aí cabe o quê? Fazermos realmente o evangelho no lar, como o rapaz falou. Eu acho que o evangelho no lar deveria ser obrigação de uma família fazer pelo menos uma vez por semana, durante 20 minutos. Por quê? Durante o tempo que você faz, tudo é protegido. Aí cabe a nós, durante a semana, procurar que tipo de programa nós vamos assistir, que tipo de novela nós vamos assistir. Já prestaram atenção que geralmente as notícias estão sempre ao meio-dia, que é a hora da refeição? Já perceberam que o clichê ultimamente é assim? O Brasil não tem jeito, todo político é corrupto, o Brasil está assim. Por quê? O lado mal da história, que são os nossos amigos inferiores, eles não querem que melhore. Então eles não querem que pessoas boas tentem entrar na política. Então eles começam a jogar esse clichê. Não, todos os políticos são corruptos, tudo é isso. E a gente começa a colocar isso aí como geral. E tem um cientista japonês que ele fez uma grande câmera fria e congelou água e começou a plasmar pensamentos positivos em cada copo de água. E começou a ver que através do pensamento a gente consegue mudar a fisiologia da água, consegue mudar a composição química da água. Se a nossa comida é 50% de água, quando nós estamos comendo, assistindo um jornal, o que nós estamos plasmando para aquela comida que nós estamos comendo? Pensamentos. Que pensamentos, né? E às vezes as pessoas comem e começam a passar mal, começam a ter indigestão, o estômago fica ruim, aí começa a xingar a mulher que fez a comida ruim, né? Mas muitas vezes é o jeito de pensar. Às vezes no fazer a comida, para que fazer a comida ouvindo um funk? Não tem nada contra o funk, quem gosta, gosta, né? Por que não uma música clássica? Ou se não uma música popular brasileira, né? Um Renato Russo, tão gostoso. Temos que começar a parar para pensar que nós fazemos a nossa família. Os vínculos familiares que é proposto pela USE é que não queremos uma casa de santo, porque nós não estamos num planeta de regeneração. Nós estamos num planeta de provas e inspiração, nós não estamos ainda num planeta feliz, nem ditoso. Então, as pessoas que estão no nosso lado é tão inferior como nós mesmos. Então, devemos fazer o máximo possível para tornar o nosso momento dentro de casa o mais prazeroso possível, com uma música boa, um pensamento positivo, evangelho no lar, pegar as crianças, levar para a evangelização, ensinar a ela quem é Deus, o que é Deus, quem é Jesus, ensinar ela a compartilhar, a olhar o amiguinho como um amigo, que um dia vai ser um irmão, quem sabe. Essa foi a grande proposta da USE desse mês, que os vínculos familiares começam dentro de cada um. O que vai ser no futuro depende do que nós estamos fazendo hoje. Agora, o amanhã depende de cada um, né? Só Deus sabe. Obrigado a todos vocês.
Obrigado por ter me ouvido, passado esses 30 minutos me ouvindo. Graças a Deus e muito obrigado.